Vamos para o segundo princípio, que é o Open Closed, ou princípio aberto-fechado. Esse aqui é um dos princípios que eu mais gosto do SOLID. Inclusive, já usei eles em alguns artigos, que eu acho que é bem aplicável em vários contextos do sistema. Qual que é a ideia desse princípio? Qual que é a lei, vamos dizer assim, é o resumo do princípio? É que a entidade de software deve estar aberta para extensão, mas deve estar fechada para modificação. Então, é bem alinhado com o conceito de orientação a objeto mesmo. Você cria uma classe e aquela classe, se ela for bem definida, ela não precisa ser modificada depois, ou ela raramente é modificada. Se você quer adicionar novas funcionalidades àquela classe, você usa herança. Então, cria uma subclasse, que é daquela primeira classe, e você consegue adicionar novos métodos, novos atributos, novas responsabilidades à classe. Então, esse princípio ele é bem alinhado com essa ideia de pensa bem qual é a sua entidade e cria aquela entidade pensando que ela tem que ser fechada para modificação, aberta para extensão, no sentido que se você precisar estender, ela você pode estender com herança, mas não deve ser modificada. Modificação de código, apesar de inevitável em alguns casos, ela é indesejada, e o princípio Open Closed chama atenção justamente a isso. Então, aberta para extensão, aumentar a funcionalidade é normal e é desejável para você atender novos requisitos, mas fechado para modificação. Modificação não é desejado, não deve modificar um código que já está pronto, porque você pode ter muitos efeitos colaterais que até inesperado. Vários clientes que dependiam daquela classe pode ser quebrado porque você modificou aquela classe. Então, uma explicação um pouco mais detalhada aqui nos meus bullets, também tentando ser breve, né, para a apresentação, mas no livro que eu peguei a explicação um pouco mais longa, eu peguei os pontos principais, que é o módulo, né, a classe, por exemplo, não deve alterar. O comportamento ele pode ser estendido, né? É normal que o comportamento de uma classe ou de um módulo seja estendido. Módulo aqui pensando em um termo mais genérico, né? Pode ser um pacote, um subsistema, um componente arquitetural, se estiver pensando em arquitetura de software, ou uma classe, que eu acho que é o mais comum, se estiver pensando em software orientado a objeto. Então, é normal que o módulo precise ser estendido em algum momento. Por exemplo, se eu tiver mudança de requisitos, e aí, se eu precisar estender, o que eu faço é adicionar por meio de herança, por exemplo. Estendo o comportamento do módulo sem precisar alterar o que tinha anteriormente naquele módulo. Adiciono basicamente por herança, essa que é a recomendação principal. Isso está muito associado ao conceito de encapsulamento. Então, se o princípio anterior estava muito associado com a ideia de coesão, né, uma classe ser coesa, esse daqui está com a ideia da classe ser bem encapsulada, no sentido de que ser um conceito bem definido que não vai sofrer mudanças com tanta frequência. Ou deveria, idealmente, não sofrer mudanças. Pode ser estendido, mas não modificado. Por exemplo, ali para a discussão de variáveis globais ou variáveis públicas, que quando você cria isso, variáveis globais e públicas, você está abrindo espaço para você quebrar esse princípio muito facilmente, porque se a variável é global, ela possivelmente vai atender várias classes, e aí se o requisito de uma dessas várias classes mudar, pode ser que tenha necessidade de mudar aquela variável global, então é indesejável. Então, evitar essas variáveis globais na medida do possível no software orientado a objeto, para que as variáveis sejam só a variável daquela classe. E aí você tem aquele pacote mais fechadinho, mais bem encapsulado do que são os métodos daquela classe, o que são os atributos ou variáveis daquela classe, sem ter que pensar no sistema como um todo, porque ao criar coisas globais, há uma chance maior de você quebrar o princípio aberto e fechado, open closed, porque você acaba tendo que atender muitos requisitos simultaneamente, alguns desses requisitos podem acabar requerendo modificação naquele código. Beleza? Vamos ao exemplo do livro também. Então, aqui ele mostra um exemplo de violação, geralmente ele foca no exemplo de violação, onde você tem, de novo, aqui um sistema de geometria, aplicação geométrica, onde você tem forma geométrica, você tem um quadrado e o círculo. Ele usa esse exemplo em vários dos princípios, como vocês vão perceber nos meus slides também, eu estou usando o mesmo exemplo, que está consistente com o que é usado no livro. Então, tem o quadrado aqui, dois atributos, na verdade, um atributo, né, o tamanho, ou, na verdade, o lado, né, lado do quadrado. E aí você pode retornar o get
o lado aqui. E o círculo, o raio. E aí, em algum lugar na sua aplicação, possivelmente aqui na aplicação geométrica, você vai ter algum lugar que calcula, por exemplo, a área das formas geométricas. Ou tem que somar as áreas da forma geométrica, por exemplo. Tem algum cálculo com áreas. Então, nesse caso aqui, ele tem o método somar área, que, na verdade, recebe um conjunto de formas geométricas. Note que, propositalmente, o autor não fez uma solução muito elegante, né? Então, ele está recebendo aqui um array de objetos. Eu mantive assim, já que que isso aqui, na verdade, é um contra-exemplo, né? Um exemplo de mau código. O ideal seria, por exemplo, nesse caso aqui, receber um array de shapes, por exemplo. Aí tem uma superclasse comum shapes aqui. Mas ele recebeu um array aqui de objects, e para cada object ele... basicamente, ele percorre o array, vendo se é um square ou se é um círculo, um circle. E aí, se for um quadrado, né, um square, ele faz o cálculo de área do square. Então, a área recebe a área anterior, né, mais igual, e a área do quadrado seria o lado vezes 2 aqui, né, lado ao quadrado, né, lado vezes lado. E mesma coisa para círculo. Primeiro, ver se o objeto ali é uma instância de círculos. Com a instância de círculo, é calcular a área do círculo, que é πr ao quadrado, né? P vezes o raio ao quadrado, e soma com a área anterior. Vai acumulando aqui na variável área. E por que isso é uma violação? Então, por exemplo, esse código aqui é muito sucinto a modificar, né? Então, se eu tiver uma outra forma geométrica aqui, sei lá, um retângulo, eu vou ter que estender o meu for aqui com si, a forma agora é um retângulo. Se eu tiver um triângulo, de novo, vou ter que estender o meu método aqui, para modificar de novo para atender a nova forma, seja um triângulo, seja o que quer que seja. Então, é um exemplo de violação, porque esse código aqui, certamente, ele não está fechado para modificação. É um código que você olha para ele e fala, poxa, esse negócio aqui eu vou ter que modificar toda hora. Toda hora que eu criar uma nova forma geométrica, eu vou ter que vir aqui e atualizar meu método SumArea aqui. Então, é uma violação, já que ele não é um método que parece ser muito estável, não. Parece que ele modifica com muita frequência, por exemplo, ele modifica para cada nova forma geométrica que você inclui no seu sistema. Ok? Uma solução mais elegante. Então, aqui teria a solução mais elegante para poder resolver esse problema ali daquela violação. Aqui ele já faz o que é esperado, né? Pelo menos um programador experiente em orientação a objetos, é pensar nessa solução aqui de cara, né? Então, a primeira coisa quando você olha aquilo ali, você pensa, por que não tem uma superclasse comum? Então, agora ele coloca, né? A superclasse comum aqui, a superclasse shape, que tem um método abstrato, provavelmente área, que calcula a área. Como é uma classe abstrata, uma superclasse, né? Esse método não precisa ser implementado, porque eu não sei como é que eu vou calcular a área de cada um dos das minhas formas geométricas. Por outro lado, como ele já está assinado aqui na superclasse, minha aplicação geométrica aqui, minha aplicação de geometria, já pode chamar o método mesmo sem saber qual é a instância concreta. Então, o meu método SumArea fica muito mais elegante agora. Eu recebo um array de shapes, e aí, de novo, tem que percorrer o array, né, para somar a área de cada uma das formas geométricas, mas para cada shape, eu só preciso me pedir o getArea aqui. Então, me dá a área da forma. Não importa se são quadrados, se é um retângulo, se é um triângulo, o que quer que seja. Qualquer forma geométrica tem que ter o método para calcular a área aqui implementado, então ela tem que saber calcular a sua própria área, porque aí o sistema ele fica genérico o suficiente para somar a área de diversas formas geométricas, independente de qual forma geométrica que está sendo dada aqui para o método SumArea. Ok? Acho que isso aqui, para quem é experiente orientado a objeto, olha para isso aqui e fala, isso aqui realmente é uma solução muito melhor do que a anterior, pelo menos eu me convenço facilmente. Não sei se todo mundo conseguiu se convencer de que é uma solução muito melhor isso aqui, já que agora eu posso adicionar aqui o triângulo, que eu não vou mexer nesse método. Basicamente, eu vou ter que estender aqui com a nova classe triângulo, vou ter que ter o método área aqui do triângulo, que vai ter que calcular a área do triângulo, e a minha aplicação ficou fechada para modificação. Ela está aberta para extensão, posso incluir novas formas geométricas, posso criar novas classes, e não vou ter que mexer em nenhuma outra
classe do sistema, pelo menos nessa parte que não precisa mexer. Obviamente pode ter outros casos que alteraria isso aqui, mas pelo menos é uma solução muito mais elegante, muito mais aderente ao princípio aberto e fechado, já que é aberto para extensão, mas fechado para modificação. Esse método aqui em particular, que é o foco da discussão, ele está aberto para extensão, posso incluir novas formas geométricas e ainda assim não vai ser modificado, está fechado para modificação.